Se você é engenheiro civil e você não tem experiência na área, eu vou te mostrar neste vídeo o melhor caminho para você ganhar de 6 a 15 mil por mês. E sim, atuando na engenharia civil. Então fica aqui comigo neste vídeo que vai ser um bate-papo muito legal. E para quem não me conhece, vou me apresentar aqui. Eu sou a Marielle e eu ajudo engenheiros civis a ganhar de 6 a 15 mil por mês e ainda trabalhando aí de qualquer lugar. Então, eu percorri um certo caminho, né, para chegar até aqui e poder compartilhar com vocês. E com certeza, quando eu me formei, eu também não tinha experiência alguma, né? Não tinha experiência nenhuma, não me sentia preparada. Na verdade, quando a gente entra, né, na faculdade, a gente faz a faculdade, a gente acha que a gente vai sair preparado, que já vão nos contratar como engenheiros civis, mas a realidade não é bem essa, né? A realidade é que a gente não tem essa bagagem de experiência realmente para ser contratado ali como engenheiro de fato, né? Então, assim, acontece que a gente acaba trabalhando, vamos supor aqui, né? Quando a gente tá na faculdade, a gente acaba trabalhando ali no estágio, mas a gente acaba pegando um item ou outro, fazendo uma atividade ou outra, mas que não é uma atividade de responsabilidade. E quando a gente acaba se formando, então, indo para o mercado, a gente não se sente realmente preparado porque a gente não vivenciou aquilo, né? A gente não tem experiência, a gente não tem autoridade realmente de pegar e fazer uma coisa e ser ali, no caso, reconhecido como um engenheiro civil, uma engenheira civil. E isso, gente, é totalmente normal, né? Então, se você está aqui nesse vídeo, se você, no caso, não tem experiência alguma, não se sinta sozinho. Isso acontece realmente. Isso acontece nas melhores famílias, né? Como dizem por aí. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma pesquisa que eu acabei fazendo com alguns engenheiros civis, né? E que a gente obteve bastante respostas, né? E eu quero compartilhar com vocês porque a gente teve alguns números que acabaram até me impressionando. A gente fez uma pesquisa com mais de 300 engenheiros e 28% que acabou respondendo, 28% estão desempregados. Sendo que 18%, né, no caso outros 18% estão trabalhando, mas estão trabalhando em uma outra área, não estão trabalhando como engenheiros civis. Se vocês somarem, né, esse percentual dos desempregados com quem é engenheiro civil, mas não está atuando na área, gente, é praticamente ali 50%. Então, para vocês verem que realmente isso acontece, né? Não é só com você. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é uma visão de quem já viveu e passou por tudo isso, que realmente eu passei por isso também. Eu vou contar mais adiante um pouco aí da minha história para quem não me conhece. Mas o que eu quero trazer aqui um ponto de vista para a gente iniciar esse bate-papo aqui é o seguinte, que muitas pessoas acabam até confundindo realmente o que significa isso. Porque muitas pessoas pensam, eu não tenho experiência, como é que eu vou conseguir ganhar, por exemplo, de 6 a 15 mil na engenharia civil? Acaba se tornando uma ideia praticamente que impossível. Em curto período de tempo, chegar a ter ganhos de 6 a 15 mil na engenharia. Mas eu falo pra vocês, gente, que para ter experiência, você não precisa levar anos para ter experiência. Olha que doido isso. Vou acabar falando do meu caso aqui. Eu via, né, os engenheiros sendo bem reconhecidos, sendo bem pagos, os que tinham realmente anos de experiência. E eu vi aquilo e eu acabei meio que criando essa crença na minha cabeça, que eu teria que ter anos de experiência para ganhar bem. E, gente, não é bem assim. Eu quero que vocês quebrem essa crença aqui agora, porque isso não é verdade. Isso é somente uma coisa que está instalada aí na sua mente, que você tem que quebrar ela exatamente nesse momento para você ter essa virada de chave, tá? E eu vou falar pra vocês o que eu me perguntava no passado, né? Eu chegava a me perguntar assim, por que algumas pessoas têm mais oportunidades, né, do que eu mesma? Por que elas ganham mais? Por que elas têm mais oportunidades? Sendo que, basicamente, elas têm ali
a minha idade, ou até mesmo entrar numa área há pouco tempo, né? Vamos supor aqui 1, 2 anos, e já é um sucesso, já ganha bem, já é reconhecido. Por que que umas pessoas realmente acontece isso, tem essas oportunidades e outras não? Porque eu me sentia desse outro lado dessa forma. E eu parei para pensar, eu pensei assim, gente, realmente essas pessoas, elas têm algo em comum e que talvez eu possa aplicar para mim mesma. E eu comecei a realmente buscar algo diferente. Porque a gente percebe que quando a gente tá em uma área nova, quando a gente tá, por exemplo, em algo que é novo para o mercado ainda, é muito mais fácil você se destacar. E eu tenho certeza aqui que provavelmente você conheça um ou outro engenheiro civil que não teve aí anos de experiência para ganhar bem. E eu percebi que um ponto, né, dessas pessoas que eu conhecia, que eu via que se dava bem, é que elas atuavam em áreas que, no caso, que elas não são tão conhecidas, né? São áreas, digamos que novas no mercado, que ainda precisa ter essa maturidade no mercado. Então eu percebi que qualquer pessoa que realmente buscasse um caminho correto, ali que tenha a ver com a personalidade, né, da pessoa gostar de fazer aquilo, e que seja um mercado novo, um mercado inexplorado, as pessoas têm mais chance de chegar a ter ganhos de 6 a 15 mil em um novo caminho, uma área da engenharia civil. E foi o que aconteceu comigo. Eu entrei numa área que ela é meio que nova, digamos assim, porque tem poucos profissionais, e eu percebi que era muito mais fácil eu me destacar numa área onde há poucos profissionais e que eu poderia ter ganhos de 6 a 15 mil, mesmo que eu não tivesse anos de experiência. Então, assim, o que a gente tem que procurar trabalhar aqui é a questão da mentalidade. Então, é muito trabalhar aqui, ó. Às vezes a gente leva algumas verdades e acredita naquilo, às vezes acaba até se vitimizando, mas na verdade, gente, a gente tem que parar e tentar procurar a solução. Então, isso que eu quero trazer para vocês aqui, o melhor caminho, né, para vocês aí, no caso, terem ganhos de 6 a 15 mil na engenharia civil. E eu vou dizer para você aqui que se você não tem experiência nenhuma na engenharia civil, isso é até uma oportunidade para você. Eu vejo que você pode estar um pouco à frente do que outros profissionais. E por que que eu falo isso, né? Eu falando isso parece que às vezes não tem muito sentido. Mas eu queria que vocês parassem para pensar da seguinte maneira. Quando uma pessoa entra numa profissão, ela já começa a ter experiência em algo, é muito mais resistente, é muito mais difícil para aquela pessoa largar tudo que ela teve de experiência até aquele momento e partir para um novo caminho. Vocês concordam? Que é muito mais difícil, é muito mais resistente para aquela pessoa que já tem um pouco de experiência, que está indo no mercado, que o mercado não está pagando bem, enfim, aquela coisa toda. Como ela tem aquela experiência, é muito mais difícil para ela largar tudo aquilo e começar algo novo. Agora, se você não tem experiência alguma, é muito mais fácil para você, no caso, se dedicar a algo, a um caminho que eu vou falar aqui para vocês, ir a fundo naquele caminho e você se dedicar para aquilo e você ter aí oportunidades, muitas vezes, que em algumas outras áreas da engenharia civil acaba que não acontecendo. Então, se você não tem experiência, você tem uma facilidade melhor, você tem uma liberdade de escolha, né, de qual caminho seguir. Então, isso é muito bacana. Então, tem um lado positivo nisso. E na engenharia civil, eu vou falar para vocês que existem 2 caminhos. Existem 2 caminhos. Que eu não sei se vocês já perceberam isso do mercado. Eu já percebi, né, quero compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte. Existe o caminho daqueles engenheiros civis que, no caso, estão indo para áreas, né? Estão indo ali percorrer o caminho de se tornar engenheiro civil, às vezes, de uma área que é muito competitiva no mercado.
as áreas que são muito competitivas no mercado, que existem muitos profissionais daquela mesma área, acaba que a concorrência ela se torna muito maior. E as empresas, né, como as concorrências são muito maiores, as empresas sempre vão buscar aquele engenheiro que vai se sobressair melhor. Então elas já colocam até aquele pré-requisito. Ah, para ser engenheiro civil, né, nessa vaga tem que ter no mínimo 5 anos de experiência. Tem que ter no mínimo 8, 10 anos de experiência. Gente, essas áreas são as que mais têm pessoas ali realmente competindo essas vagas, porque são as que são mais conhecidas no mercado. Então existe esse caminho, né, que são as áreas mais conhecidas e que a competitividade é muito alta. Eu lembro de mim, né, lá no passado, que eu, após me formar, eu fiquei me mandando diversos currículos, né, para diversas vagas. E assim, foram diversas mesmo, foram mais de 50 vagas que eu mandei currículo e eu não tive retorno nenhum. Mas as vagas que eu tava mandando eram as vagas que eu conhecia naquela minha percepção, por exemplo, de faculdade, de trabalhar em obra, enfim. Então, é para onde todo mundo acaba focando, né? Porque a gente tem essa experiência, essa visão já desde a faculdade. Então esse é um caminho que a gente tem na engenharia civil e que talvez você possa estar indo por esse caminho e se é algo que você deseja, está tudo bem. Mas o que eu quero mostrar é um outro caminho. O outro caminho que eu quero mostrar para vocês é justamente aquele caminho que não precisa ter anos de experiência, que não existe essa competitividade alta no mercado, porque são áreas novas, são áreas que faltam profissionais. Então fica muito mais fácil você se destacar num mercado que seja dessa forma. E eu vou falar aqui para vocês uma área que é uma área inexplorada e que eu acabei conhecendo aí ao acaso e que eu quero compartilhar aqui com vocês e que tem muita oportunidade aí no mercado de trabalho, porque realmente as empresas, as construtoras, elas precisam desse tipo de profissional, cada vez mais, então tá começando a crescer a área, mas ela não é tão conhecida, é uma área totalmente inexplorada da engenharia civil. E essa área, gente, é engenharia civil de custos. Provavelmente tem outras áreas, né, no mercado, mas eu posso falar da que eu tenho autoridade de falar para vocês que vocês podem ter ganhos de 6 a 15 mil e não precisa ter anos de experiência para isso. Vou contar aqui para vocês que quando eu me formei, né, eu acabei mandando os currículos ali, conforme eu comentei com vocês, para diversas vagas. E eu me submeti, né, na época, eu consegui um trabalho e eu me submeti a trabalhar como assistente de engenharia, né, assistente de engenharia. E eu fazia muita coisa que eu não sentia que realmente era engenharia o que eu estava fazendo, porque eu realmente não estava sendo a responsável, né, ali na frente, né, na tomada de decisões, enfim, eu estava ali por trás ajudando, simplesmente isso, de uma certa forma, que, claro, eu estava aprendendo, mas eu acabei indo para essa área, conforme eu falei para vocês, que eu tinha mais conhecimento na época, que era a parte de obras e tudo mais, e eu acabei indo para essa área e eu ganhava ali meus R$2.000 por mês. Só que o que aconteceu? Aconteceu que eu conheci essa outra área, né, da engenharia civil, que é a engenharia civil de custos, e a partir daí tudo mudou. Porque quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, nessa área, eu comecei a aprender, né, sobre aquilo, era tudo muito novo, e as empresas concorrentes da empresa que eu estava trabalhando queriam me contratar, porque justamente não tinham profissionais dessa área, e até hoje não tem, gente, até hoje não tem. Então, eu recebi propostas das concorrentes para poder, aí, no caso, eu trabalhar com eles. E eu até que aceitei uma dessas vagas. Então, foram aí, 1 ano e meio depois de formada, eu já estava ganhando aí mais de R$8.000, então acima do piso salarial. Então, gente, 1 ano e meio.
Se eu for parar para pensar, se eu não tivesse a coragem de iniciar em uma outra área totalmente diferente, né, que muitos não conhecem, né, que ainda tá para abrir muito mercado, principalmente aqui no Brasil, porque lá fora essa área é muito conhecida, mas aqui no Brasil não. Mas se eu parei para pensar que se eu não tivesse coragem de iniciar nessa nova área, talvez eu teria passado esse 1 ano e meio de formada ali e eu talvez estaria ainda como assistente de engenharia. E que é um caminho mais doloroso, mais competitivo, enfim. Então eu falo para vocês que existem esses dois caminhos realmente, né? O caminho que existe essa competitividade, que exige experiência, e esse outro caminho que eu falo para vocês, que vocês acabam se destacando justamente por ter poucos profissionais na área e que o mercado precisa desse tipo de profissional. Então, eu vou falar para vocês sempre focarem, né? Se vocês procuram ter ganhos de 6 a 15 mil na engenharia civil em um curto período de tempo, vocês precisam visualizar as áreas novas, as áreas que são diferentes, né, do que a gente está habituado a ver, né, dentro da engenharia civil. E isso eu falo a um curto período de tempo, porque se você, por exemplo, quiser ir trabalhar em obra, tá tudo bem, mas talvez o teu período para você chegar a ter ganhos de 6 a 15 mil talvez seja bem maior do que comparado, né, com uma outra área que não tem essa competitividade. Então, eu quero trazer essa visualização aqui para vocês que não têm experiência nenhuma no mercado e vocês têm, no caso, esse ponto positivo de vocês não serem tão resistentes a essa mudança. Vocês podem começar a fazer isso a partir de agora. E eu vejo um outro ponto positivo também para falar aqui para vocês, que é muito mais fácil a gente pegar uma pessoa, ela não tem experiência, e a gente treinar essa pessoa para ela fazer ali, né, conforme deve ser feito. É muito mais fácil a gente pegar uma pessoa dessa e treinar do que muitas vezes a gente pegar uma pessoa que já vem de uma outra área, que já vem com alguns vícios. Então, acontece, é super normal ter, por exemplo, vícios de outras áreas. E aí, no caso, essas pessoas, elas acabam que tendo um pouco mais dificuldade ali em executar exatamente o que precisa ser feito naquela área, né, para ter ganhos de 6 a 15 mil. Então, é muito mais fácil pegar uma pessoa que não tem esses vícios de trabalho. Então, isso que é o bacana, porque eu vejo como um ponto positivo aqui para vocês. E só para deixar claro, eu falo isso daqui para vocês porque realmente eu vivi aí os dois lados. Eu vivi os dois lados. De estar lá na competição de vaga, né, de assistente, enfim, ganhando R$2.000 por mês e tudo que tinha direito. E vivi esse outro lado também, de quando eu conheci um outro mundo que virou pra mim uma chave, e por isso que eu gosto de compartilhar com outras pessoas, porque pode virar chave de outras pessoas. Inclusive, eu quero até compartilhar aqui uma aluna minha, que no caso ela era recém-formada, só para vocês verem, né, como que acaba acontecendo as coisas. Ela era recém-formada e ela, no caso, começou a trabalhar com essa área. Então eu mostrei para ela toda a metodologia, né, enfim, como que deveria ser feito nessa área para pegar cliente, para prestar serviço e tudo mais. E ela, como recém-formada, gente, ela, assim, em pouquíssimo tempo, se eu não me engano foi 2, 3 meses, ela pegou um serviço que ela fez ali em 1, 2 semanas e ela tirou um valor que ela nunca imaginava que ela iria conseguir já recém-formada. Então, não é anos de experiência que vai fazer você ter ganhos de 6 a 15 mil. Às vezes é uma virada de chave, é um insight, né, que você percebe, olha, talvez isso daqui possa ser para mim, que faz mudar todo esse caminho. E eu trago aqui a história dela porque é muito bacana, que eu tenho certeza que também muitos recém-formados acabam passando por isso e muitas vezes achando que
Ah, eu não sou bom o suficiente porque eu sou recém-formado. Gente, acabei de trazer um exemplo aqui para vocês, que se vocês tiverem exatamente o passo a passo do que fazer, se você estiver aberto, né, a pegar aquilo e fazer, você pode chegar aí a ter ganhos de 6 a 15 mil e às vezes muito mais fácil do que uma pessoa que já tem alguns vícios de trabalho, porque de alguma forma ela vai acabar escapando ali da metodologia que a gente acaba utilizando. Então uma recém-formada conseguiu. Então eu quero que vocês pensem que sim, vocês são capazes. Então tem vários engenheiros civis recém-formados que às vezes acham, eu não sou boa o suficiente, eu não me sinto capaz de fazer isso. Gente, isso é uma travinha que tá aqui, ó, que você tem que trabalhar, porque você consegue sim, assim como qualquer outra pessoa consegue. Você basta se dedicar e ir, né, por um caminho ali certo, né, por um caminho certo, que você, no caso, acabe também se identificando com aquilo. Então isso faz a diferença. Então vocês têm que trabalhar muitas vezes, é aqui ó, o mindset, é a mentalidade, porque você às vezes pode acabar falando alguma coisa que eu sou incapaz, que eu não me sinto boa o suficiente, você no caso está instalando aquilo na sua cabeça e o teu cérebro vai acreditar naquilo. Então você tem que, no caso, reverter isso, falar eu sou capaz, eu vou para cima, o que eu preciso fazer e ir para cima do mercado e fazer. E você deve estar se perguntando, né? Marielle, beleza, mas então qual que é o próximo passo? E eu vou falar, invista em você mesmo. Sim, precisa fazer investimento. O que acontece é que quando a gente sai da faculdade, a gente não está preparado o suficiente para pegar muitas vezes um trabalho e ter ganhos ali de 6 a 15 mil. Não adianta, a gente não está preparado, a gente não está preparado porque a gente não viveu isso, a gente não tem essa experiência. Então o que eu falo para você aqui é que você precisa investir em você mesmo. Porque se você estivesse preparado, né, com todo o mindset, com todo o conhecimento, com toda a metodologia, enfim, se você já se sente preparado dessa forma e você ainda não ganha de 6 a 15 mil, tem algo errado. Tem algo errado. Porque se você já se sente dessa forma e você não está tendo ganhos de 6 a 15 mil, os teus resultados já falam por si só. Então você precisa trabalhar isso internamente. Você precisa se tornar uma pessoa que realmente tenha capacidade de ter ganhos de 6 a 15 mil, que você agregue valor para que você tenha esse retorno financeiro. Se você não tem ganhos de 6 a 15 mil, você precisa mudar isso, você precisa se preparar para isso. E infelizmente, quando a gente faz a faculdade de engenharia civil, por mais que leve lá 5, 6 anos ou até mais, para mim foi 6 e pouquinho. O que acontece é que a gente não se sente preparado da mesma forma. A faculdade não nos prepara para a gente sair da faculdade e já ter responsabilidades e ganhar, por exemplo, nessa faixa de 6 a 15 mil. Então eu falo para vocês que sim, a gente precisa investir em conhecimento. Mas eu vou falar para vocês fazer um investimento de maneira inteligente. Pessoal, quando eu falo fazer um investimento de maneira inteligente, eu falo para vocês focar naquilo que você vai ter certeza que vai te dar um retorno. Muitas pessoas, assim como eu, né, antigamente, o que a gente pensava? Poxa, eu fiz a faculdade, preciso me especializar mais. Eu pensava, poxa, eu preciso agora fazer uma pós-graduação. E minha mãe sempre me falou isso, né, minha filha? Depois da faculdade você vai fazer uma pós, e depois da pós você vai fazer um mestrado, e depois do mestrado. Eu falei assim, meu Deus do céu, nunca mais vou parar de estudar. E o que acontece é que a gente nunca para de estudar mesmo. Mas você pode fazer aí um investimento de forma inteligente, é que hoje as coisas já estão um pouco diferentes. Então, antigamente, a gente só tinha a opção de optar ali por uma pós, que era onde ia se especializar naquilo, ia investir. Eu investi, por exemplo, foi 1 ano, né, de investimento, de tempo, de dinheiro, então assim, não foi barato. E eu vou falar para vocês que eu não tirei um aproveito tão grande da minha pós, mas também eu falo para vocês que eu fiz uma pós
no caso em gestão de obras, e não foi uma coisa que eu acabei atuando, foi uma coisa que eu fiz e lá no final eu vi que não era pra mim. Então olha só, eu fiz todo esse investimento de tempo, de dinheiro para perceber lá no final que não era pra mim. Então hoje vocês podem fazer isso de uma forma muito mais rápida. Então o que a gente tem que focar aqui é vocês encurtar esse período de tempo para vocês terem ganhos de 6 a 15 mil. E qual que é essa forma? Gente, hoje, né, nos tempos de hoje, que é diferente, né, de antigamente, vocês têm acesso a vários conteúdos, a várias aulas práticas, cursos práticos, e eu vejo que isso sim é um investimento de forma inteligente. Porque você pode, no caso, investir, você vai estar, no caso, agregando conhecimento. Se for, né, prático, você já agrega a experiência, então você já vai ter essa parte da experiência e você pode fazer isso de uma forma muito rápida. Vamos supor aqui que pegar um curso prático e destrinchar o curso ali em 2, 3 meses. E a partir dali você já pode ter resultados com aquilo, né? Se realmente for na prática, você fazendo aquilo, você vai ganhar experiência. Então você consegue fazer isso de uma forma rápida, no caso, um investimento de forma inteligente realmente, do que, por exemplo, esperar 1, 2 anos, né? Tem pós que é de 2 anos para chegar lá no final, descobrir que realmente não era aquilo. Então hoje vocês têm essa abertura, hoje está muito mais fácil para vocês. Então, vocês precisam investir em vocês mesmo, e é uma coisa que nunca vai parar, nunca vai parar. Se você sempre quer continuar evoluindo no mercado da construção civil, como engenheiro civil, enfim, você nunca vai parar de estudar, por mais que você seja o expert. E eu falo por mim, que eu nunca paro de estudar, a gente sempre está estudando, aprendendo cada vez mais, melhoria contínua, enfim, então faz parte do processo. Então não pense que acabou na faculdade, a partir da faculdade você tem que continuar estudando, certo? E por isso eu também acabei focando em fazer um curso prático, né? Então quem me acompanha sabe que eu tenho um curso na área de engenharia civil de custos, que é a área que eu domino e que eu mostro realmente na prática, né, como que se faz ali todo o passo a passo, como que faz a parte de prestação de serviço, a parte de captação de clientes, tudo. Eu mostro tudo na prática. E eu pensei justamente em fazer dessa forma porque eu vi que é uma dor do mercado e era a dor que eu tinha lá atrás. Era a dor que eu tinha lá atrás de ter algo que pegasse na minha mão e fosse, né, me mostrasse o que precisaria ser feito e tudo mais. Então, o curso do MTCO, que é o meu curso, acabou surgindo realmente dessa necessidade do mercado. E eu vejo que tem ajudado muitos profissionais. E que pode ser aqui uma luz para você, né? Se não for nessa área, mas serve para outras áreas também. Mas eu posso falar com autoridade na área que eu realmente vivo e respiro todos os dias e que eu vejo que tem muita oportunidade. Então é muito mais fácil você encurtar esse período de tempo aí, de experiência, de aprendizado e começar aí a ter ganhos de 6 a 15 mil. E você não precisa ter anos de experiência para chegar lá. E eu vou falar aqui para vocês que, ao meu ver, o maior erro das pessoas que querem ganhar de 6 a 15 mil por mês na engenharia civil é o quê? É buscar oportunidade no lugar errado. Ou às vezes focar energia onde não vai ter esse retorno esperado. Então a gente sabe que se a gente for, por exemplo, para o mercado de trabalho, para dentro de uma empresa, a gente vai entrar realmente dentro de uma empresa e a gente vai ter um salário mais baixo porque você vai pegando experiência aos poucos e você vai ajudando a empresa te remunera por causa, né, daquele serviço, até você se destacando aos pouquinhos e você vai subindo, assim como foi comigo lá no início da minha carreira. Então eu vejo que muitas pessoas às vezes acabam focando em ir para dentro de empresas e às vezes você precisa focar um pouco diferente. Eu vejo que o maior erro das pessoas é justamente tentar subir essa escala, sendo que muitas vezes você pode ir por um caminho muito mais curto. E o caminho é, por exemplo, você focar onde você negocia o seu preço com o cliente. Então, todos que estão aqui, eu tenho certeza absoluta que têm capacidade de se tornarem engenheiros civis autônomos que prestam serviços
né, ali no caso para o cliente, consiga negociar com o cliente, consiga passar o valor do seu serviço para o cliente e o cliente vai ali te pagar aquele valor do seu serviço. Então, eu vejo que o maior erro das pessoas, talvez, né, da engenharia civil, que querem ter ganhos altos, mesmo sem ter anos de experiência, é, no caso, se encaixar muitas vezes dentro de uma empresa. E às vezes o que precisa é mudar um pouco a direção para ser autônomo. Claro que dentro de uma empresa você vai conseguir ter ganhos dessa magnitude, né? Mas vai levar um período maior, com certeza, do que você sendo autônomo. Então, eu falo aqui para você que se por um acaso você está procurando oportunidade no mercado de trabalho, se você está trocando muitas vezes de área, se você, no caso, está pedindo emprego, né? Eu falo para vocês que se virem essa chavinha para vocês chegarem a ter ganhos de 6 a 15 mil e num curto período de tempo. Porque eu vejo que esse é um dos maiores erros aí das pessoas, né, que buscam ganhar de 6 a 15 mil, né, ir por essa linha, sendo que tem uma outra ali que você pode ir trabalhando, evoluindo e que vai ser muito mais rentável para você. E eu deixo essa dica aqui para vocês, né, que a gente não procura oportunidades no mercado, a gente faz as nossas próprias oportunidades. Você cria, né, a sua oportunidade. Então você pode, assim como outras pessoas podem, como assim outros colegas estão fazendo isso, você também consegue. Isso depende apenas de uma decisão sua. Mas claro que cada um tem o seu momento, mas eu quero mostrar aqui que existe um outro caminho, né, para as pessoas que muitas vezes já se sentem preparadas para isso. E claro que quanto menos concorrência, mais fácil para você. Quanto menos concorrência, você tem a possibilidade de se destacar mais, de conseguir mais clientes, porque tem poucos profissionais muitas vezes que fazem determinada atividade. E eu vejo isso dentro da engenharia civil de custos, né? Quantos engenheiros civis de custos você conhece? Deixa a pergunta aqui. Não tem, gente, não tem profissionais e cada vez mais o mercado procura esse tipo de profissional. Então esse é um caminho que você pode estar se destacando aí dentro da engenharia civil e tendo ganhos de 6 a 15 mil e o melhor de tudo ainda é que você pode trabalhar de qualquer lugar. Então isso é muito bacana. Então eu falo para vocês começarem a pesquisar sobre novas áreas, para vocês começarem a ver conteúdos, né, de outras áreas, para ver se você se encaixa, se tem a ver ali, né, com você. Então tem essa questão também. E eu vou até deixar um passo a passo aqui para você de como você acaba se achando dentro da engenharia civil, identificar qual é essa área que você pode estar atuando e que você pode estar aí começando, né, dando um novo rumo à sua carreira dentro da engenharia civil. Então eu vou falar para vocês anotarem aí três coisas que vocês têm que avaliar. Vocês têm que buscar uma coisa que vocês têm habilidade. Então eu vou falar por mim. Eu, quando entrei na engenharia civil, tinha muita habilidade com exatas. Então por isso que eu entrei na engenharia civil. Então eu gosto de fazer conta, de fazer essas coisas e hoje eu trabalho justamente com isso, fazendo contas, né, de custos, planejamento de custos. Então dentro da engenharia civil de custos a gente trabalha muito essa questão. Então é uma coisa que eu tenho habilidade, né, das exatas. Então é um ponto positivo de engenharia civil de custos. Outra coisa é ter paixão. Então eu queria que vocês parassem, pesquisassem aí as áreas, né, que vocês querem conhecer um pouco mais, que vocês avaliassem aí a habilidade, a paixão, porque, gente, precisa ter paixão. Então, eu sou apaixonada pela minha área, porque eu mostro realmente para o cliente que muitas vezes ele pode economizar com a minha prestação de serviço e não ter um estouro lá no final da obra que muitas vezes acaba saindo do controle. Então, realmente eu gosto de mostrar para o cliente, olha, né, o que tem na sua obra, o que é os principais pontos. Então, eu realmente tenho paixão por aquilo que eu faço, né? Eu gosto de falar sobre aquilo que eu faço. E o terceiro ponto seria vocês avaliarem aí a demanda, oferta e demanda do mercado. Então, como que tá a oferta? Né? Tem bastante gente ou não? A demanda, procuram muito esse serviço ou não? Então, isso é muito importante.
E claro que eu não poderia deixar de falar da engenharia civil de custos, que, gente, precisa profissionais no mercado. Então, assim, tem uma demanda alta e os profissionais que tem no mercado hoje são muito poucos. Então, eu vejo, né, no meu ponto de vista, que a engenharia civil de custos se encaixa muito bem, né, ao meu ver, para mim, né, ao meu mundo, pela habilidade que eu tenho, pela paixão e pela demanda, né, essa questão de demanda e oferta do mercado. Então, eu deixo aqui para você fazer essa atividade e você realmente começar a estudar algumas áreas a mais ali que talvez faça sentido para você e que você pontue essas 3 coisas: habilidade, paixão e oferta e demanda de mercado. Porque aí fica muito mais fácil de você pegar essa área e você começar, no caso, se especializar, investir, fazer um investimento inteligente, conforme a gente falou aqui, e para você sair, né, dessa situação de não ter experiência na engenharia civil, para você começar a ter experiência com coisas práticas e que você já consiga prestar serviços para clientes e os clientes ali valorizarem o seu serviço. Então, espero que tenha ajudado. Já vou falar aqui para você já curtir esse vídeo, também compartilha com mais engenheiros civis, que eu acho que é importante. Eu acho que muitos acabam passando por essa situação, né, de não ter experiência na engenharia civil e que pode aí dar um norte, né, para a vida aí de muitos engenheiros civis. E claro que também será muito bem-vindo um comentário aqui se esse vídeo fez sentido para você, se te deu um norte, se clareou aí, no caso, mudou um pouco o mindset. Será um feedback muito bem-vindo, tá bom, pessoal? Deixo aqui um beijão e um abraço para vocês e até a próxima!